Queridos alunos, como vocês estão? Bom, para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Larissa Terra, sou professora de língua portuguesa. E no vídeo de hoje, nós vamos dar continuidade à nossa matéria de regência verbal e vamos falar especificamente do verbo assistir. Vamos juntos? Bom, o verbo assistir é um daqueles verbos polissêmicos e dependendo da transitividade dele, ele vai ter uma semântica distinta. No nosso contexto coloquial, a gente utiliza o verbo assistir livremente, inclusive sem levar em consideração essa questão da transitividade. Mas quando estamos num contexto culto em que nos é exigida a gramática normativa, é muito importante saber a regência correta, ok? Então, vamos falar. Quando o verbo assistir tiver a semântica de assistenciar, ajudar. Quando o verbo assistir tiver a semântica de ver, observar. Quando tiver a semântica de morar, residir. De pertencer, fazer parte. Para cada uma dessas semânticas, a gente tem que lembrar da transitividade específica. Então, quando você estiver falando que você vai ver alguma coisa, observar alguma coisa, você vai ver uma série, você vai ver um filme, você vai ver um jogo, você deve utilizar o verbo assistir como um verbo transitivo indireto. Muito cuidado com isso. As pessoas coloquialmente utilizam como se fosse um verbo transitivo direto, né? Na coloquialidade, na informalidade, a gente fala: eu assisti uma série, eu assisti um jogo. Mas a gramática normativa exige pra gente, nesse contexto específico, a preposição a. Então você deve falar que assistiu a uma série, assistiu a um jogo. Você tem que tomar muito cuidado, porque normativamente o verbo assistir, quando for um verbo transitivo direto, da forma como a gente falou agora, tem o sentido de ajudar, assistenciar, prestar assistência. E você não ajudou a série ou ajudou o jogo, a não ser que você tenha sido gandula do jogo, né? Vai que. Pois bem, no sentido de dar assistência, de ajudar, você fala que assistiu algo, é um verbo transitivo direto. Então, você que vai ajudar a professora durante a aula, vai assistir a professora. Vai assistir, nesse caso aí, sem o acento grave indicativo de crase, né? Assistir a professora sendo um objeto direto. Se você coloca uma crase aí, você está falando o quê? Que você está apenas observando a professora. Olha só o exemplo que eu vou falar agora. A enfermeira assistiu o doente passando mal, ou a enfermeira assistiu ao doente passando mal. E agora? A enfermeira assistiu o doente passando mal, né? Ela vai lá ajudar o doente enquanto ele tá passando mal. Imagina, gente, que macabro a enfermeira lá, só olhando, só observando o doente passando mal e ela não fazendo nada. Meu Deus, livra da gente, né? O verbo assistir tem ainda a semântica de morar, residir. Essa semântica aqui já não é tão utilizada na nossa coloquialidade, né? É raro a gente utilizar o verbo assistir nesse sentido, mas existe. E nesse caso, ele vai ser um verbo intransitivo. Eu, professora Larissa Terra, assisto em Brasília. Eu assisto em Brasília porque eu moro em Brasília. E Brasília aí vai ser um adjunto adverbial de lugar. Fácil, né? Nós temos ainda mais um sentido do verbo assistir, que é quando ele expressa pra gente um pertencer, ser de direito. Eu falo, por exemplo, que assiste aos alunos uma aula de qualidade. Perceba, não é a aula que está observando o aluno, não é isso, nem faz sentido. Na verdade, qual é o sentido dessa estrutura? Que pertence ao aluno o direito de ter uma aula de qualidade. Entendeu? Pensão alimentícia é um direito que assiste aos menores de idade. Nesse sentido, é o direito deles, pertence a eles esse direito. Entenderam? Fácil, né? Queridos, eu espero que vocês tenham entendido e eu espero que a partir de agora vocês fiquem um pouco mais atentos no uso do verbo assistir. Claro, gente, em contextos informais, coloquiais, ali na sua mensagem de WhatsApp, você não vai ficar se policiando em relação a isso, mas na sua redação, em contextos que te exigem formalidade, que te exigem o uso da norma culta, da gramática normativa, por favor, assistir no sentido de ver, verbo transitivo, o quê?
indireto. Queridos, eu sei que a jornada é desafiadora, mas a gente não precisa ir sozinho. Então vamos juntos? Eu espero vocês na nossa próxima aula, no nosso próximo vídeo, que vocês assistam aos nossos vídeos. Um grande beijo para vocês. Tchau, tchau.